Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que está mais uma vez aí com a gente, participando aqui do nosso canal, você que está escutando a Palavra de Deus, você que é um atraído pela Palavra, que está de alguma maneira com a gente fazendo essa experiência com a Palavra de Deus. Bendito seja Deus pela sua vida, por tudo aquilo que a gente também está experimentando. Eu fico muito feliz de que, vez ou outra, alguém assim envia uma mensagem, às vezes, dizendo de alguma coisa que experimentou e que o quanto que, de alguma forma, isso aqui que a gente está fazendo vai ajudando, né? As pessoas, vai ajudando pessoas a se aproximarem da Palavra de Deus e descobrirem o quão maravilhosa é a Palavra do Senhor, quanto que essa palavra quer curar e realizar obras no nosso coração. Bem, hoje, nessa quinta-feira, hoje é dia da adoração, então deixo também o convite para você, se você puder procurar uma igreja para adorar o Senhor, né, para rezar. E vamos lá. Então, a primeira leitura de hoje da carta de São Paulo aos Romanos vai começar dizendo para cada um de nós que o antes não importa, porque muitas vezes nós ficamos preocupados com a vida que levamos, com os pecados que cometemos, com o que fizemos, mas o antes não importa. O que importa, como eu dizia esses dias, é a decisão de um novo por Deus, a decisão de não mais cometer esses pecados e viver o agora em Deus. O agora em Deus que me chama a viver algo diferente, que me chama a viver da graça e não do pecado, a viver como livre e não como escravo. Porque Deus, ele não está preocupado e ele não está julgando o que eu fiz ontem, mas ele quer saber quanto do meu coração ele tem no dia de hoje. Então é assim que a gente precisa caminhar, não olhando para o passado e para os pecados que eu cometi. Na verdade, se tiver que olhar para trás, se tiver que olhar para trás e ver os pecados, que seja para aprender como você foi bobo de ter caído e não praticar a mesma bobeira. Apenas isso. Mas não para ficar revisitando, olhando para os pecados e falando, nossa, olha como eu sou, olha o que eu fui capaz de fazer. Não, porque o Senhor não está preocupado com isso e muito menos está nos condenando. Então a gente precisa go ahead, seguir em frente, entendeu? Vamos em frente. Adelante, sim? Para irmos à frente, seguir viver o hoje com Deus. É interessante porque quando a gente faz essa experiência de ficar olhando para trás e para os pecados que cometemos, isso nos dá vergonha. A gente se envergonha dos pecados que cometemos. E a vergonha, como vai dizer também a primeira leitura, ela para a gente. A vergonha, ela não deixa a gente avançar. Ou seja, então não é de Deus. A vergonha dos pecados que eu cometi não é de Deus, porque ela me paralisa. Ela me tira a coragem de caminhar. Ela me tira o ânimo para avançar. Então isso não é de Deus. Essa vergonha, esse acabrunhamento, essa coisa, isso não é de Deus. Porque o Senhor, ele não nos julga. Ele não nos aponta dedo. Mas ele nos estende a mão para nos chamar a caminhar um pouco mais com ele. E aí, a palavra vai dizer que a gente não pode viver mais submetido ao pecado, porque somos livres. Então nós precisamos buscar a santidade. O que é buscar a santidade no meu dia de hoje? É não fazer o mesmo que eu fazia antes. Então, se eu tinha uma prática de mentir, eu vou me esforçar para não mentir. Estou buscando ser mais santo. Se eu fazia muita fofoca, dizer menos fofoca. Falava muito palavrão, falar menos palavrão. Julgar menos. Isso é o caminho de santidade que eu preciso buscar e desenvolver. Eu preciso caminhar nessa reta da santidade. Retidão. Ir adiante num caminho reto, não com atalhos, não com curvas, não com outras coisas, com permissividade, com justificativas e com desculpas, que a gente também gosta de dar. Da desculpa de que não conseguiu, da desculpa de que é difícil, da desculpa de que tá cansado, da desculpa... Tudo isso são desculpas. Se eu não me engano, eu falava disso ontem, né? Se eu não me engano, ontem eu falava disso, que é preciso conhecer a si mesmo, né? Quando eu falava de conhecer a si mesmo e respeitar os seus limites, é por aí. É também reconhecer o que você é capaz de fazer. A gente precisa reconhecer que nós somos capazes de coisas muito ruins.
Mas porque eu sou capaz, eu não preciso realizar. Eu preciso compreender que eu sou capaz e lutar para não fazer. Entende? Eu fico brincando às vezes aqui, falando com os outros padres, que algumas coisas me irritam, porque a cultura chilena é uma cultura, primeiro que eles são muito atrasados, assim, atrasados culturalmente, atrasados, assim, no banco aqui eles ainda usam aquele cartãozinho de númerozinho, sabe? Que você tem que ver o número de uma linha, coisa pra... Não tem aplicativo, não tem... Eles não são muito desenvolvidos tecnologicamente, é um pouco atrasado. Mas além disso, eles se atrasam para todas as coisas. E aí dá uma desculpa de que o chileno é assim. Para tudo eles chegam atrasados. E também eles são muito lentos para fazer as coisas. Então imagina para mim, essa lentidão deles me agonia. E aí às vezes eu brinco com as pessoas que eu vou apresentar madureira para eles. Ontem mesmo eu falei isso tava falando com a minha madrinha porque eu tava no banco resolvendo alguma coisa, eu falei, eu tô quase apresentando madureira para eles. Que sabe, eu sou capaz disso. Eu sou capaz de ser violento, eu sou capaz de brigar, de fazer barraco, de arrumar confusão. Mas eu preciso reconhecer que eu sou capaz disso e não fazer. Eu brinco, né? Eu vou apresentar madureira para eles, mas não é assim que as coisas funcionam, né? Eu não posso simplesmente usar a justificativa de que eles são lentos e que nada muda, que tudo ao meu redor tá do mesmo jeito para eu justificar a minha falta de temperança, minha falta de controle, né? Então, não é bem por aí. O Evangelho vai falar que Nosso Senhor queria que um fogo estivesse aceso. Esse é um texto difícil às vezes de entender, né? Eu vim trazer fogo à terra. Vamos pensar para que serve o fogo. O fogo ele queima, o fogo consome, o fogo cozinha. Mas o fogo, como a gente está falando de santidade na primeira leitura, o fogo purifica. Se tem alguma coisa, por exemplo, estava vendo uma série ontem, aí o cara tinha que suturar, mas ele não tinha. Então ele foi e esquentou, né? Porque o fogo purifica. Então, Nosso Senhor, ele veio trazer pureza, ele veio purificar a cada um de nós. E ele diz, quem me dera que já estivesse aceso o fogo. Ou seja, quem dera que nós já estivéssemos incendiados, que nós já estivéssemos purificados, que nós já estivéssemos buscando a purificação do nosso coração. E aí ele vai completar dizendo que ele veio trazer divisão. Mas que divisão é essa? Divisão entre romper com o mal, romper com o pecado. Então a divisão que o Senhor veio trazer é uma divisão de rompimento com o mal, rompimento com o pecado, rompimento com as coisas erradas. É preciso cortar vínculos que não levam para Deus, cortar vínculos que não fazem você crescer, cortar relações, cortar situações, cortar lugares, cortar oportunidades, cortar falas, cortar mentalidades, pensamentos. Romper. Tem que haver divisão segundo o caminho de Nosso Senhor. E por fim também o Salmo, que é feliz é o que põe a confiança no Senhor. Então a felicidade não é ter coisas, porque às vezes a gente acha, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse uma casa melhor, se eu tivesse um marido, se essa pessoa estivesse aqui, eu ia ser mais feliz. Felicidade não é ter, felicidade não é possuir, felicidade muito menos é fazer. Porque tem gente, às vezes mais idosa, que pensa, mas eu era tão feliz quando eu podia sair de casa, quando eu podia fazer uma coisa sozinho. Felicidade também não é fazer. Felicidade é colocar a confiança no Senhor. Felicidade é esperar em Deus. Essa palavra é muito difícil e que fica voltando no meu coração todas as vezes, porque eu tenho que aprender a viver isso. Mas felicidade é esperar em Deus, é confiar nele. Felicidade é ver as obras do Senhor acontecendo, mesmo com a minha indignidade e no meu nada. Feliz quem põe a confiança no Senhor, porque não é você que faz, não é você que dirige, não é você que realiza, mas é o Senhor. E aí hoje eu queria fazer uma proposta para vocês de terminar de uma maneira diferente, porque ontem uma pessoa me mandou uma mensagem e eu fiquei pensando nisso, que a gente terminasse a nossa meditação também rezando. Vamos pedir a Deus então para, como esse evangelho, que ele acenda esse fogo em nós. Então, vamos pedir, Senhor Jesus, nós te pedimos e suplicamos que possa acender esse fogo no nosso coração, Senhor. Te pedimos que o nosso coração possa queimar por Ti, que sejamos inflamados. Traz pureza, Senhor, a cada um de nós. Queima no nosso coração tudo que não é de Deus. Queima no nosso coração tudo que nos afasta da Tua vontade, do centro da Tua vontade. Queima no nosso coração, Senhor, aquilo que não condiz com o modo de vida cristã, aquilo que não condiz, Senhor, com a vida de batizado que nós escolhemos viver. Ajuda-nos, Senhor, a seguir os Teus caminhos e os Teus desígnios. Nós te pedimos também, Senhor, que
a nossa mentalidade. Gera, Senhor, metanoia em cada um de nós, mudança de mentalidade, para que a gente não fique achando que ser feliz é ter, que ser feliz é possuir, que ser feliz é realizar, que ser feliz, Senhor, para nós seja estar em Tuas mãos, Senhor. Que o desejo do nosso coração seja estar nas Tuas mãos, que o desejo do nosso coração seja fazer a Tua vontade, cumprir os Teus desígnios, que o desejo do nosso coração seja abandonar-se em Ti, Senhor. Nós queremos nos abandonar na Tua presença, Senhor. E Te pedimos, Senhor, tira de nós toda a vergonha do passado, toda a vergonha do que já fizemos. Dai-nos, Senhor, não vergonha, mas conversão verdadeira e autêntica, Senhor. De não voltar para essas práticas, de não voltar para essas situações, mas seguirmos em frente, Senhor. Guiados por Ti, segurando na Tua mão. Senhor, que o Teu dedo, que a Tua mão não esteja apontada e virada para nós para acusar, mas para nos sustentar, Senhor. E nós queremos segurar na Tua mão e seguir em frente. Não mais voltar. Não nos esconder por vergonha do pecado que cometemos, mas ir ao Teu encontro para fazer a experiência com a misericórdia e sermos curados. Purifica-nos, Senhor, com o fogo do Teu amor e lava-nos com a Tua misericórdia. Homens e mulheres novos queremos ser. Homens purificados de todo mal e lavados pela Tua misericórdia. Purifica-nos, Senhor, e lava-nos com o Teu amor nessa manhã. Que essa quinta-feira de adoração seja também uma quinta-feira de, como dizia ontem que celebrávamos São João Paulo II, que nós nos tornemos aquilo que contemplamos. Que hoje também, nesse dia de adoração, nós sejamos mais parecidos contigo, Senhor. Mais parecidos contigo. Mais parecidos contigo, que deve ser o modelo para cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.